A dela eu entrava, como se fosse médico, né? E via sangue, via as pessoas cortadas, sabe? Aquilo ali não me causava muito bem. E ela achava que tinha alguma coisa estranha. E ela insistiu bastante. Até que um dia eu falei, tá bom, então eu vou te contar qual é que é. E contei tudo para ela. Né? Passei acho que uma semana contando todos os detalhes para ela, né? E contei em detalhes. Contei tudo, sem omitir nada. Né? E pensei, pronto, acabou, né? Acabei de perder a namorada, né? Então dancei. Mas ela não desistiu, não. Ela falou, poxa, pode ficar tranquilo que Deus é maior, tal, né? Então a gente vai conseguir juntos isso. Aí me levou para um grupo de pessoas que eram de libertação, né? Que na verdade não precisa, não existe isso, né? Maldição hereditária, né? Não tem fundamento bíblico para isso, né? Mas naquela época eu era uma carta branca, né? Então não sabia nada, então eu fui. Né? E aí oravam por mim, né? Tinha gente que tinha revelações, né? E às vezes eu contava alguma coisa fragmentada e mentia. Veja bem, eu sou recém-convertido, eu tenho muito da minha herança ainda, né? Eu contava uma mentira no meio da coisa e a pessoa testificava a mentira. Poxa, é isso mesmo que Deus revelou e tal. E a verdade, esse cara aí não tem Deus. Mas aí teve um cara, chamava Maurício, esse cara aí sim. Esse cara, ele quando eu falei com ele, quando eu comecei a conversar com ele, né, contando umas lorotas, ele parou, ele falou, não, para aí, eu acho que isso aí você sonhou com isso, você deve ter imaginado isso, mas não foi assim que aconteceu. Aconteceu desse jeito, e foi muito incisivo, e foi preciso, sabe, assim, foi um corte seco, né? E eu falei, puxa, então existe realmente, né, um poder maior de Deus que pode, sei lá, se ajustar a uma pessoa, pode se manifestar através de uma pessoa. Então eu passei a respeitar mais, né, quando ele estava presente, né? Entendi. Né? E esse processo, na verdade, ele foi libertador para mim no ponto de vista psicológico, porque eu pude pôr para fora muita informação. Né? Pude pôr para fora muita informação. As pessoas, na verdade, tinham mais curiosidade ao meu redor, né? Acho que havia menos interesse em me libertar e mais da curiosidade mesmo, de extrair alguma informação, né? Porque é interessante, né? Alguém que vive no mundo das sombras, né? Sim. Então eu falei, né? Eu falei o que... Não contei tudo, né? Contei 5%, né? Mas foi libertador. Falar sobre aquilo foi libertador para mim. Então eu comecei a escrever o livro Filho do Fogo, né? À mão. Primeiro não tinha nem computador, aí depois tive o computador sucata, fui escrevendo, né? E aí quando o livro ficou pronto, né? Aí eles realmente apertaram a ameaça, né? Eu estava morando em Araçariguama, num local chamado Vale da Bênção. Eles ligavam para mim de madrugada, diziam que iam me matar. Picharam meu muro, né, morte, né, deram 2 tiros com arma de fogo na minha casa, na porta de casa, disseram, ligava de madrugada, o próximo na sua cabeça, você vai morrer, se você publicar esse livro, tal, né, e eu falei, bom, se Deus permitir que eu publique, porque eu não tenho dinheiro, não tenho onde cair morto, né, eu estava sem emprego, minha esposa sem emprego, a gente tinha recém-casado, e o livro saiu por um milagre também. Eu fui na gráfica lá, tinha que mandar fazer, deu 2 livros, né? O Filho do Fogo deu 2 volumes, né? Parte 1 e parte 2. Então e a gráfica só fazia 1.000 por livro. Então ia dar 2.000 livros. Então ia ficar muito caro. E o cara falou, como é que você vai pagar? Eu falei, o livro vai vender. O cara deu risada na minha cara, imagina, vai vender. Né? Com que base? Isso é uma coisa dessa. Cheio de papel reciclado aqui que nego disse que vai vender, né? Aí nisso, eu então, conversando com ele, por um milagre também, sabe? São muitas coisas que aí eu acredito no milagre de Deus. Porque do nada, o cara, Mário Terrengue, né, da Imprensa da Fé, ele era um dos donos, né, um dos sócios. Ele pegou e falou, tá bom, eu vou fazer o livro para você. Né, mas você me paga 30 dias a data de entrega. Eu vou te entregar 2.000 livros, 30 dias depois você me paga. Né? Tudo bem, estou dando um voto de confiança. Aí ele me entregou os livros, eu não tenho ideia de livro meu, é muito livro, cara, é muito pacote, né, na casa, e a gente não tinha móveis, né, então os pacotes espalharam pela casa toda, né. Imagina os satanistas vendo ele chegar com um monte de pacote de livro. Os caras, qual é? Aí liga pro Daniel. Aí, Daniel, seguinte, tem um maluco aqui querendo falar contigo. Daniel!
Vai morrer, caralho! Para de fazer essas porra de livro! Pois é. Aí eu fui num seminário de última hora, assim, faltava 3 dias para eu pagar a fatura da imprensa. Quando eles te ligavam, eles chamavam de Daniel? Chamavam de Marcelo? Não, eu tinha um outro nome lá dentro. Ah, Relian. é? Relian. Relian? Rei Leão. Rei Leão, não. Relian. 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 Caralho. Era o nome espiritual dele. Significa algo? Que eu conheça, não. É. Ou eu não fiquei tempo suficiente para saber. Eu também nunca perguntei. Tá. Né? Falar no teu nome agora é Relian. Né? E me chamavam de Relian. Então, quando faltavam 3 dias, teve um congresso, uma tal da Rebeca Brown veio para o Brasil, né? Que era considerada. Era considerada. Esse nome não me é estranho. Ela escreveu um livro, ela ajudou uma satanista a sair do satanismo. Aham. Ela escreveu um livro, né? E estava bombando o livro dela, tal. E ela veio para o Brasil pela primeira vez. E ela foi fazer um congresso, né, de batalha espiritual, tal. Aí foi várias pessoas, vai todo mundo aquele rabo de cometa, né? Aproveita porque ela é a cereja do bolo. Aí vem um monte de bico no meio, né? Que é para aproveitar a multidão, né? Uhum. Pedir dinheiro também, aquela coisa toda. E eu montei uma barraquinha de livro. Chamei um pessoal da igreja para me ajudar, 8 jovens lá para me ajudar a vender os livros, para vender pra caramba, né? Tô aqui no seminário de batalha, né, meu? E os caras, ninguém sabia quem eu era. Então a minha barraquinha virou um ponto de informações, tipo assim, onde é o banheiro? Onde eu compro a ficha para o almoço? Então ficou só nisso, né? Aí, quando chegou perto de eu falar, né, eu fui numa salinha que era atrás do púlpito, né, do altar, e a Rebeca Brown estava lá. Só que eu não falo inglês. Ela estava sem intérprete. Então, eu acho que falaram alguma coisa de mim para ela. Né, porque ela olhava assim para mim, né, e falava, Daniel, alguma coisa assim, né? Eu falei, Daniel, satanismo, Então, aí não conseguimos comunicar direito, né? Mas quando eu subi, foi a primeira vez que eu fui falar em público, né? Eu nunca tinha falado em público na minha vida. Aí tem alguém que me puxa pelo braço e fala, Daniel, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa no teu ouvido aqui, ó. Sabe quantas pessoas tem aí, cara? 5.000 pessoas. Eu falei, pô, eu precisava dessa informação. Precisava. Sabe, sem isso eu não ia conseguir falar. Tem 5.000 pessoas, eu tenho 2.000 livros, preciso da metade só, um pouquinho menos. Não, nem deu na verdade ele ficou maluco. Eu fiquei, mó medo, meu. Falava 5.000 pessoas, pô. E o pessoal, e o público tava raivoso, que tinham sabotado o evento. Sabe aquelas, davam pro povo uma sacolinha de patrocinadores? Eu ouvi falar, botaram um bagulho de pornografia. De pornografia, os ativistas meu, você soube dessa, lembrou? Sei lá. Eu ouvi você falar em algum lugar. E tava... No Petri, provavelmente. O pessoal tava bravo com aquilo, tava bravo. Aí eu subi, falei o que eu tinha que falar, né? Quando eu tô terminando, eu vejo o povo levantando, correndo lá para fora, perto da barraquinha, né? Pensei que eu tinha falado alguma besteira. Falei alguma bobagem, o povo tá me dando as costas. Nem esperaram eu terminar. Né? E vendi todos os livros naquele dia. Bom, então, tu tava dando um testemunho nesse dia? Era mais ou menos um testemunho. Não contei da minha conversão? Vida. Não falei da minha conversão, não. Eu expliquei como é que funcionava o sistema satânico. Tá. Eu dei uma desenhada, assim, como é que funcionava o sistema satânico. Essa hierarquia satânica, né? Mostrei. Tem hierarquia entre os demônios? Tem hierarquia entre os demônios. Por isso que tem principado, potestades, dominadores. Bom, Satanás é o demônio mais pica. Sim. Quem que é o segundo? Ele é o chefe. Aí tem 4 grandes príncipes abaixo dele. Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. O Leviatã parece ser foda. No sentido que parece ser o cara que causa o apocalipse. Mas o Leviatã, segundo o satanismo, tá. é um espírito territorial que está sobre o Brasil. Ele atua sobre o Brasil. E ele está ligado às águas. Né? Em Jó fala que ele é o dragão do mar. Leviatã marinha, parece ser um monstro marítimo. Monstro marítimo, exato. E os nossos principais deuses brasileiros, né? Nada a ver com as expressões religiosas, mas curiosamente estão ligados às águas, né? Que Iara, Aparecida e Iemanjá estão ligados às águas também. Então é uma outra maneira dele se apresentar, seria assim. O Brasil é o país das águas? Seria mais ou menos isso. Qual que é a posição do satanismo em relação ao Brasil, geopoliticamente falando? Geopoliticamente falando, no Brasil não tem muita expressão. Eles tinham uma preocupação antes, porque havia uma profecia, né, que o Brasil seria um celeiro de missionários. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Não. Né? Ia ser um celeiro de missionários. Então,
por via das dúvidas, e as igrejas eram mais sérias antigamente, né? Eram mais sérias, pregavam a palavra de verdade, falavam de amor, de santidade, de perdão, de fé. Hoje não, é prosperidade, é show, é espetáculo, mudou o negócio, né? Virou palhaçada, né? Vende a lâmpada ungida, a fronha consagrada, os negócios... Bom, mas isso sempre existiu, né? Mas piorou demais. Os caras estavam vendendo o fragmento da cruz de Jesus há 2000 anos atrás. Pois é. Caralho. Que viagem. Tá, peraí, caralho, no dia que a gente tava? Cara, eu de verdade... O lance, aí tem os quatro bravos. Grandes príncipes. Sim. Aí foi 5, Leviatã, o capeta e esses 4 aí. E depois tem mais uma e mais outra? Isso, vai descendo a hierarquia. Então seria como se fosse uma empresa. Imagina uma empresa que o pai é o presidente, ele tem 4 filhos. Em cada filho, então, é diretor de uma área, diretor de marketing, diretor comercial, diretor financeiro e tal. Aí vai descendo, aí chega lá na gerência, na supervisão, até chegar na base da pirâmide. E é demônio pra caralho que tem? É bastante. Né? Então, chegando na base da pirâmide, né, eles servem ao dono. Então, tem muitas pessoas que servem ao diabo, né, em seitas pequenas, assim, simpatizantes do diabo, mas não estão ligados a nada, né? São lobos solitários, né? Tá. Então eles servem ao diabo, estão na mesma empresa, né? Servem ao diabo, mas não tem aliança com ele. Aí você vai para a gerência, são estruturas mais bem organizadas. Aí você vai encontrar os Rosa Cruz, vai encontrar a maçonaria. Nossa, Rosa Cruz eu achei que fosse um bagulho mais cristão. A maçonaria também, em teoria, né? Caralho. Pois é que chega um certo patamar, na própria maçonaria. A maçonaria, eles adoram uma imagem que é zoomórfica, né? Que é o Baphomet, né? Quer dizer... Era um boss do Ragnarok. Que é um bode que fica assim. Com uma foice grandona. E é um bode com seios de mulher, né? Quer dizer, é um negócio, é uma aberração. Quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o diabo deforma essa imagem e faz com que o homem adore essa aberração, né? Adora um ser zoomórfico ali. Então, só por isso já é estranho na maçonaria. Quando você é casado, a Bíblia diz que você é uma só carne com a sua esposa. Então, todo maçom gosta de transexuais. É amórfico. Cala a boca, cara. Tá, desculpa. Vai ser mexer com a maçom. Aí, tu tá mexendo com o demônio, caralho. Foda-se o maçom. Tu falou uma merda absurda. Não, cara. Desculpa, eu tô bêbado. Então beleza, eu percebi. A garrafa desceu. Então, estava mostrando essa linha. Então, nem todo maçom é satanista, mas muitos satanistas são maçons. Então, chega um certo patamar da maçonaria que você sabe exatamente onde você está, né? E aí você pode ser puxado para cima, né? Se você tem potencial para aquilo ou não, né? Então, aí você vai entrar para os Illuminati, né? Que é uma outra seita poderosa. Então existe Illuminati. Existe os Illuminati. E eles têm uma relação com todas as outras seitas, no sentido, você tá maçom agora, quer evoluir? Illuminati. Aí acima do Illuminati, Irmandade. E acima de Irmandade? Aí acabou. Irmandade é o topo da pirâmide. O que é a Irmandade? É uma seita satânica majoritária. Tu já viu House of Cards? Não. É uma série sobre um cara que se torna presidente dos Estados Unidos. Tem um momento lá que ele vai num evento e é um evento assim que eles ficam cultuando uma parada, lá todo mundo de túnica. Bode, né? Tipo um bode. Eu não lembro se é um bode. Eu sei que tem um fato, né? Que tem uns poderosos... Fato, entre aspas. Que tem uns poderosos que são donos das maiores empresas bilionárias, as famílias aí, né? Famílias, tipo eles têm um ritual meio esquisito, que eles ficam lá, usam uns hobbies, uns roupões, tá ligado? Foi filmado isso. E fica cultuando um deus servo. Era uma coruja, não era? Não é essa? Eu acho que pode ser também. Eu achava que era um servo. É uma coruja. E aí no House of Cards tem uma parte dessa daí, que o cara quer ser presidente dos Estados Unidos, o outro cara é dono de um bagulho, ele é muito influente, dono de umas empresas muito foda, aí tem uns caras de tudo quanto é canto tal, todo mundo ali cultuando aquela parada num ritualzinho ali, mas assim, na série lá não mostra nada assim muito caótico, aparentemente é, sei lá, uma irmandade mesmo. Mas deve ser esses bilionários ricaços, eles com certeza se conhecem.
Tipo, ó... Claro, se eu sou um bilionário, eu sei quem são os outros bilionários. Tipo, a gente que é youtuber, a gente conhece os youtubers. Principalmente por causa do Flow. Mas eles se protegem. Eles se protegem. Essa é a grande diferença, né? Eles são realmente... Um protege muito o outro. Tá. Mas todos os bilionários são amigos? Não tem uma disputa aí nesse... Não. Quem faz parte da Irmandade e é bilionário, por exemplo, não. Porque eles fazem parte da mesma igreja, da mesma seita, né? Da mesma fé, digamos assim, né? Dessa forma. Entendi. Quem que são os bilionários que hoje em dia eles são esquisitos, na sua opinião? Eu não posso dar nome. Porra, bilionário... Bill Gates. A Melinda Gates, que era a esposa dele, terminou com ele. Há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de dinheiro, eu duvido. Mas há a possibilidade dela ter terminado com ele por causa de que ele se provou um cara mau. Ou um cara que tá fazendo umas coisas que ela não concorda. Isso. Eu posso dizer que Bill Gates é um cara do mal. Puta merda, desinstala o Windows aí. Pronto. O negócio é Linux. Cara do mal, né? Porra, cara, a gente parou... Calma aí. Peraí, eu sei, da conversão. Eu tenho várias paradas que eu quero te perguntar aqui também. De umas paradas que eu já ouvi aí na vida e tal. Mas aí tu tava lá pedindo a Deus pra... Ok, aí contei tudo pra minha esposa, fiz aquela libertação, lancei o livro, publicou o livro, né? Comecei a viajar, dar o testemunho, né? E no começo eles me ameaçaram pesado, né? Meus animais de estimação morreram. Né? E eu pensei, caramba, né? E o próximo sou eu. Né? Então, quer dizer, começou a acontecer um monte de coisa estranha à nossa volta, né? E as pessoas se afastaram da gente, até da própria igreja se afastaram. E eles falaram isso, vocês vão ficar sozinhos. Se afastaram porque tinham medo da gente. Né? Eu cheguei a fazer parte de uma igreja, né? Onde o pastor ele foi candidato a presidente da República do Brasil. Né? E ele tinha uma profecia sobre ele que... E ele ia trazer restauração para o Brasil. Até o slogan, né, era Brasil restaurado, tal e tudo mais. E ele falou para mim, ele era meu pastor, falou para mim, olha, você não fala que você é membro dessa igreja, não. Você vai queimar minha candidatura. Porque se souber que tem um ex-satanista aqui, vai me queimar. Qual é a Daciolo? Pois é. Caralho! Não é ele não, não é ele não. Cabo Daciolo, pá. Não é quem um apóstolo também, não posso dizer não. Tá. Isso não deve ser muito difícil de achar, não. Mas só pesquisa aí, galera. Só pesquisar aí quem foi ungido para ser presidente, então a campanha... Foi pífio, né? Ele teve, acho que 1%. E o Silvio Santos? Não, o Silvio Santos não tem nada a ver. Tem nada a ver? Tudo bem. O cara é homem do baú. Entendi. O Luciano Huck? Também não. O Faustão? Não. O... Ratinho? Não, Ratinho não. Ratinho seria... Irmandade não ia aceitar. Por quê? Por que não? Não porque ele é porra louca, pô. Não, porra louca demais. Não dá, não. Aí já é recusado. Não basta ser poderoso, não passa nem na entrevista. Não basta ser poderoso, né? Não. Tem que servir mesmo pra aquilo. Tem que servir, exato. Entendi. Tá, aí os caras começaram a... Eles nunca pararam? Tipo, hoje ainda te enchem o saco? Hoje não mais. Por quê? Aquilo que eles imaginavam que ia acontecer, ou seja, com a divulgação do livro Filho do Fogo, fosse despertar a igreja, né? Falei, puxa vida, né? Aquilo que foi plantado antes, né? Doutrina de demônio, doutrinas humanas, apostolado e pegar dinheiro do povo e inventar um monte de coisa, ato profético, que é o ato patético, né? Então, um monte de coisa acontecendo aí, né? E só roubando dinheiro do povo. Teve uma época que o Morris Cerullo, sabe quem é? Já ouviu falar? Morris Cerullo. Ele é um pregador americano e ele criou um projeto chamado Janela 1040. Então era um projeto pautado em latitude e longitude da Terra, né? Se formava um retângulo, Janela 1040 era um ponto do globo onde havia o maior número de pessoas não convertidas. Então ele arrecadou milhões de dinheiro do mundo inteiro, né, para investir em missionários. Só que nenhum missionário recebeu um tostão. Não recebeu nada. Ué. Quer dizer, o dinheiro foi desviado. Quer dizer, desvio, não é só na política, não. Sabe? Na fé tem muito, né? Tem muito também, né? Então, fé pra mim é outro lado da política. Porque quando você deposita a fé de que um político vai salvar a tua vida, não tem mais fé que isso. Tem mais fé que achar que um cara que é um filho da puta, que tá lá só se aproveitando da parada, vai salvar a tua vida. É meio... Tu diria que é um erro você se apegar à instituição igreja? Hoje? Sim.
Porque Deus não está nos templos, Deus não está em locais onde tem muros. Você entrar dentro de uma garagem não te faz um carro. Você entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Né? Hoje eu estou muito mais próximo de Deus, afastado desse sistema corrompido, né, do que quando eu estava frequentando uma igreja, por exemplo. Né? Porque tem muita vaidade, tem inveja, tem Mas tu pastoreia uma galera, não pastoreia? Sim, mas numa pegada muito diferente. Não tem dízimo, porque é antibíblico isso, e os pastores sabem que é errado, só que eles não ensinam para o povo. É um lance do Velho Testamento, o lance do Velho Testamento. Do Velho que Testamento. A princípio, com a vinda de Jesus e tal, a maioria dele, ele fica ali para registro, não é? Eles pegam em Malaquias. Malaquias é o padroeiro do dízimo, né? Então Malaquias é um profeta que diz, aí está dando uma bronca para Israel, dizendo que eles não estão dando o dízimo para os levitas, que são os caras que cantam. Eram os sacerdotes, né? Eram sacerdotes, né? Então hoje os levitas têm essa conotação dos cantores, adoradores, né? Então adoradores, então sendo sacerdotes, adoradores. Então eles estavam falhando com isso, mas não era dinheiro, era comida, era mantimento. Né? Aí no Novo Testamento, né, quebrou esse paradigma, né? Então, porque Jesus ele não vem nem da tribo de Levi, ele é chamado Leão da tribo de Judá. Então quebrou o paradigma. Então não tem dízimo no Novo Testamento. Aí se você perguntar para um pastor, né, por exemplo, tem pastores aí que vão dizer para você, eu tenho certeza, você perguntar para qualquer pastor que menos cobra pro Kleber dízimo. Lucas, o Kleber Lucas ele falou esse bagulho aí também, mas vai lá. Você perguntar para qualquer pastor... ele concorda nesse ponto. Tá. Qualquer pastor que defende o dízimo, ele vai dizer, mas está no Novo Testamento. Ele vai dizer Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, dizendo, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho e o escambau, mas vocês não têm uma vida reta, sabe? Estão dando uma bronca. Aí eles falam, tá vendo só? Falou do dízimo. Só que ali nós estamos na lei ainda é lei. Não começou a graça. A graça começa com a cruz de Cristo, com a crucificação. Com a crucificação o véu do templo se rasga e aí começa uma contagem de tempo, né? Mudou até a história, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mudou até a maneira de contar o tempo. Então Jesus, a importância dele é muito grande. Então, ali começa o Novo Testamento. Tanto é que Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Né? Ele recebia ofertas voluntárias em amor. E ele dizia, cada um dê segundo a sua prosperidade. Então, eu tenho um grupo pequeno que eu conheço. Eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais. Né? Mas eu tenho um grupo que se eu somar tudo, vai dar 300. Né? Mas essas 300, eu sei o nome, eu sei a história, eu conheço quem são. O nome é ovelha? Hã? O nome é ovelha que você dá? Ovelha sim. É ruim esse nome. Como se fosse assim, estão sendo cuidados, estão sendo pastoreados, sim, entendo, né? entendo. Nesse sentido, né? No sentido de serem pastoreados. Né? Mas são seres humanos, né? Claro. E então nós nos ajudamos um ao outro. Então se alguém passa necessidade no grupo, né? Então tá perdendo emprego, né? Não consegue pagar o aluguel, todo mundo se junta, faz uma vaquinha, a gente vai pagar seu aluguel. A pessoa, poxa, a menina ficou grávida, né? Ela não estava esperando o teu bebê. Todo mundo se reuniu, fez um mega chá de bebê, ela não precisou comprar nada durante 3 anos. Né? Então, a gente procura ter essa questão de se ajudar de verdade. Não apenas orar, porque a oração, orar é falar, mas tem a ação, né? Tem a parte prática também. Então, a gente procura se ajudar. Então, não tem dízimo. A fé sem a obra é morta. É morta, exatamente. Caralho. Então, assim, eles não dão dízimo para mim, né? Não tem dízimo. E o legal é que a gente tem células que são... Eu formo líderes hoje. Hoje eu tenho formação de líderes. Nós temos células que eu tenho gente no mundo inteiro. Que vai pelo Zoom, então tem gente no Canadá, na Austrália, na Alemanha, né, no Japão. Tudo. Diferentes níveis de prosperidade também. Indiferentes, né? E assim, mas eu passo uma carga consistente de informação, muita informação. Né? Então são aulas que são dadas, não só por mim, mas por outros líderes do MGL que eu acabei forjando, né, na graça de Deus. O que é MGL? Ministério Guerreiros da Luz. Tá. Né? Então, aí tem outros líderes que me ajudam também, que dão aulas, né? Cada um dá naquilo que fala melhor, então ele dá aula.
E esses alunos, eles são cobrados. Essas ovelhas, que são alunos também, são cobrados, né? Porque é tipo um centro de treinamento, quero forjar líderes ali, né? Eu quero pessoas sérias. Então, tem prova, tem avaliação, né? Para ler um livro, quero a resenha do livro, quero ver se você leu mesmo, se você entendeu, né? Então, essa cobrança, ela é muito produtiva, porque as pessoas aprendem de verdade. E hoje eles entenderam o que é o amor. Hoje eu não preciso, no começo eu tinha que orquestrar. Fulano está passando dificuldade, vamos ajudar. Não precisa mais. Eles mesmos se resolvem, né? Quando eles sabem, né? Só quando é alguma coisa de um montante muito grande, eles reportam para mim, porque eu sei a história de cada um. E todos têm meu telefone, todos. Então, assim, eu não sou aquele cara inacessível, porque realmente o pastor é o inacessível, né? Você vê lá no altar, longe, você pequenininho, ovelha no banco, né? Então, eu não sou inacessível. Todo mundo tem meu telefone, tem meu celular, pode me ligar a hora que quiser. Eu procuro ajudar sempre. Teve uma hora que tu falou o lance do... que uma dos principais feitiços era de ter a força de um demônio inferior em você, que não é uma possessão, é mais ele te empresta força, talvez. Uma incorporação. Não, assim, a possessão demoníaca, né, ou a canalização, ela é feita por demônios de menor patente, né? Aí pode possuir qualquer um, né? Isso tem registro bíblico para isso, mas não é tão banalizado como a gente vê nas igrejas hoje. Hoje em dia, os Erivezeira tem demônio na igreja, né? Tem demônio na igreja, demônio dando testemunho, né? Pedindo dízimo e tal. Falando engraçado. Falando errado ainda, né? Imagina, o demônio, falando errado. O demônio tem milênios de anos, né? Para pensar, domina todos os idiomas do mundo, né? Falar aramaico, hebraico, tudo mais. De repente, demônio, o que você está fazendo nessa vida, demônio? Nós vai fazer ele cair da bicicleta, tropeçar na tauba, bater. Ah, tá. Então, errado mesmo, tá. Então, é assim. Então, não compra, né? Não é demônio. Um demônio analfabeto. Não dá. Não, demônio. Vai ler Caminho Suave. Vai pro Caminho Suave. Não. Tá. Mas e o contrário disso? Acontece? Anjos incorporam? Não. Existe uma seita angelical? Não. Não existe? Não existe. Porque os anjos não vão fazer isso. Não vão fazer isso porque é contrário aos preceitos de Deus. Quem recebe adoração é Deus, não é o anjo. Né? Jamais iriam se colocar. Mas não tem uma seita... Não tem os bonzinhos? Tem os mauzão. Não tem os bonzinhos? Não, os bonzinhos são aqueles que acreditam em Deus, que seguem os preceitos de Jesus. E eles não são organizados? São um bocado desorganizados, mas tem um remanescente fiel, né? Tem um grupo dentro da igreja que realmente se destaca, que realmente está ali de fé, de vontade. Então, às vezes eu costumo dizer que a pessoa... Na igreja, se eu quiser ir para a igreja, eu só vou ali e entro, né? Para eu entrar na Irmandade é outra pira. É outra pira, você tem que ser chamado, convocado, tudo mais. É um filtro muito mais... É um filtro muito mais bem feito. Rigoroso. Rigoroso. Mas hoje a igreja trouxe estratégias do mundo, né? Estratégias carnais para atrair crentes carnais, né? Então pinta a igreja de preto para ficar tipo balada, boate, né? Então isso parece piada, mas tem, né? Tem, então tem festa junina gospel. Para mim parece uns caras querendo atrair a juventude para cobrar dízimo. Mas tá, aquele lance de canalizar o demônio, então, dá para você fazer, dá para um feiticeiro, um sacerdote talvez? Um sacerdote já consegue canalizar um demônio, né? Mas ele precisa ter uma linhagem, né? Você tem que ter vindo de uma linhagem, tem que ter uma descendência dos nefilins. Ah, é? Tem que ter uma descendência, uma linhagem. Como você sabe que isso é do diabo, pô? Como você sabe que você... Como que você descobre? Não, eu não sei. Eles disseram que eu tinha. Ah, não. Mas quem tem? Eles têm uma árvore, como se fosse uma árvore genealógica, né? Então eles têm, mais ou menos como o Mormon faz, acho que é Mormon que faz isso. Ah, tá. Né? Que eles têm uma árvore, eles vão lá desde Adão, eles abrem a árvore e chega até todo mundo que está hoje, dividindo a população. Tu chegou a ver essa árvore lá? Eu cheguei a ver em aula, mas eu não memorizei. Tá, mas muito detalhe. Assim, tipo...
Os caras do topo lá que originaram essa porra aí era quem? Era Adão e Eva também? Não. Em Gênesis capítulo 6, diz que vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Né? Então, filhos de Deus, anjos. Viram que as filhas dos homens, terrenos, né? Possuíram essas mulheres, tiveram relações sexuais com essas mulheres. Né? E aí, através dessas relações sexuais, nasceram gigantes, homens de grande renome na antiguidade, né? Que a Bíblia fala. Né? Por exemplo, o próprio gigante Golias, que enfrentou Davi, tinha 2,75 metros de altura. Então ele era um gigante. Né? E ele não era uma pessoa que tinha doença gigantismo, porque só a armadura dele pesava 80 quilos. Né? Então ele era um cara forte, era um guerreiro imbatível. Né? Então você tem que ter uma descendência desses Néfilins, né? Que Néfilim vem de queda, de Nef, queda. Então, dessa fusão genética, que continua acontecendo até hoje. Tem rituais da alta magia, rituais de magia sexual, que acabam gerando pessoas com uma genética diferenciada. Né? Não que você perceba mais, não mais em altura, como era antes. Foi aperfeiçoando isso com o tempo, né? Então, mas elas têm uma genética diferenciada. Os demônios que transam? Agora eu vou te explicar o detalhe. Eles não têm o poder de se multiplicar. Porque se o demônio tivesse o poder de se multiplicar, seria o fim da picada. Né? A gente estaria lascado, teria demônio pra caramba por aí, né? O que a gente vai fazer hoje à tarde, né? Não sei. Vamos multiplicar demônio aí na humanidade. Vamos dar uma demonizada aí, né? Pois é. Então, na verdade, o que acontece? A explicação que eles davam é o seguinte. No ritual, isso é só dentro de um ritual, não pode acontecer em qualquer lugar. Né? É feito só em contexto ritualístico. Já ouviu falar de súcubus e íncubus? Já. Tem no Ragnarok. Tem? Súcubus Súcubus é um demônio feminino muito atraente. Sedução. O Incubus também um pouco. Só que masculino. Masculino, isso mesmo. Então, o demônio ele pode se materializar. Né? E nós vemos o poder desses demônios. Para você ter uma ideia do poder dessas entidades, você pega o que a Bíblia retrata. Vou me pautar na Bíblia para não pegar só a experiência pessoal. Você pega lá Moisés, ele vai enfrentar Faraó, né? Só que ele vai junto com Arão. Aí a vara de Arão, que era um objeto de madeira, né? Deus faz transformar numa serpente. Quer dizer, mudou a matéria, pegou madeira e fez virar um ser orgânico, vivo, uma serpente. Quer dizer, é um poder, né, muito divino. Grande, né? Grande. Só que aí os bruxos do faraó, os magos de Faraó, fazem duas serpentes. Eles pegam duas varas de madeira, né, as duas de madeira, e eles fazem as duas se transformarem em serpente. Então eles também têm o poder de alterar a matéria. Então, em determinados rituais, você pode modificar a matéria. Então existe um ritual na Irmandade que os caras alteram matéria. Altera a matéria, que é o caso da licantropia. Não sei se dá tempo de falar tudo, mas vamos ver. Tá. Deixa eu terminar o tempo é teu também, tá? Se a hora que você quiser ir embora, tu... Não, pra mim tá de boa. Pra mim também, pô. Porque eu gosto de um papo. Então demorou. Então tá. Então, assim... tu tava na cobra. Na cobra. O súcubo e o íncubo. Tá. O íncubo, né? Então, o demônio se materializa na forma feminina, né? Aí tem relação sexual nesse ritual de magia sexual com o homem. Então, ela recolhe o sêmen. Recolheu o sêmen masculino, né? Aí ele vai se transformar num ser masculino, no íncubo, né? E tem relação com uma mulher. Né? Aí ele fecunda, então ele transporta a célula germinativa. Só que como essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra melhor usar energia, eles vão causar uma alteração, né, na formação desse feto. É que nem uma mulher grávida não pode tirar a radiografia, né, porque a radiação pode alterar o feto. Né? Você vê o que aconteceu em Chernobyl, sabe? Animais, plantas, tudo sofreu deformidade. Então a deformidade seria o tamanho, né? Então, quer dizer, eles nasceram gigantes, enormes, né? E muito poderosos. A Bíblia fala que eles eram gigantes e muito poderosos, inteligentes também. Tinha uma inteligência especial, tinha uma capacidade especial, né? Então, quando você tem que ser descendente dessa linhagem, né? Então, quer dizer, não aconteceu um caso, 2, 3, foram vários casos, né? Aí veio o dilúvio, matou todo mundo, inclusive os gigantes. Só que depois do dilúvio continua tendo gigante,
né? O caso do próprio Golias. Então é algo que a gente vai chamar de precedente bíblico. Então uma coisa que aconteceu, ela poderia acontecer de novo. Então continua acontecendo e acontece até os dias de hoje. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?